Bom dia, meus amores. Hoje nós iremos corrigir as páginas 33, 36 e 37. Vamos lá para a página 33. Leia a seguir o trecho de uma notícia. A letra A é o que está sendo noticiado nesse trecho. O próprio, título já diz tudo, né? Fala de quê? Fala de um projeto, de música e poesia, chamado aqui, Tetúlia, criado por artistas goianeses, Aqui, goianeses, Então, é um projeto de música, e poesia chamado Tetúlia, criado por artistas goianeses. B. Em que estado fica localizada a cidade citada na notícia? Fica no estado de Pernambuco, Dá pra gente perceber aqui também, Diário de Pernambuco, Dá pra gente perceber que é lá em Pernambuco também por conta disso, E a C. Qual é o sujeito das formas verbais destacadas na notícia? As formas verbais são quem? Quem são os artistas? Então, quem é o sujeito? Valfrido, Lucas Torres, San Silva e Felipe, E o sujeito, da forma verbal surgiu. O que foi que surgiu aqui? O projeto, Tertúlia, Então, o de são esses rapazes. E surgiu, o projeto Tertúlia. E no quadrinho, para você classificar esse sujeito em simples ou composto de acordo com o núcleo de cada um. No primeiro, tem vários sujeitos. Então, a gente sabe que quando tem mais de um sujeito, ele é composto. E o projeto Tertúlia, O projeto Tertúlia é o quê? Só é um, Então, é simples. Aqui, pedir para classificar esses sujeitos em simples ou composto de acordo com o núcleo de cada um, Então, os nomes próprios, eles são núcleos do primeiro sujeito, Os nomes próprios, E já o nome projeto, que tem aqui o projeto Tertúlia, ele é núcleo do segundo, Que no caso é o Tertúlia, E a D, com qual pessoa do discurso as formas verbais são e surgiu estão concordando? Então, olha aqui. São, O são está concordando com o quê? São está concordando na terceira pessoa do plural, E surgiu está na terceira pessoa do singular. Aqui, os são está na terceira pessoa do plural porque é mais de um, É composto. E são está, pode perceber que está depois, dos sujeitos. Se caso tivesse antes, ele poderia concordar apenas com um ou com todos, Que a gente vê aquela regrinha. E surgiu é porque está concordando com o sujeito simples, Está no singular. Sujeito simples. Então, está na terceira pessoa do singular. Agora, reescreva a última oração apresentada nesse trecho da notícia, concordando os verbos com a primeira pessoa do plural. Todos são, compositores que vieram e permanecem na cena independente e têm como referência a arte da terra de origem. Era para você passar para a primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? É nós, Então, fica todos somos compositores que viemos e permanecemos na cena independente e temos como referência a arte
da terra de origem, certo? Agora, na página 36, né, que é o resumo de todo que a gente viu no capítulo, né, ó. O poema, ele é geralmente organizado em quê, ó? Em estrofes, em verso, é geralmente, viu? E pode ou não apresentar rimas, pode ou não apresentar rimas. A voz que fala no poema é chamado de eu lírico, viu? Ou eu poético. Ó, o poema visual, ele caracteriza por valorizar não só o conteúdo e a linguagem verbal, mas também os elementos visuais, viu? Por isso que é poema visual. E essa representação literária brinca com a disposição das palavras, que foi o que a gente viu, né? Apresentando diferentes elementos gráficos para criar relação entre conteúdo e a forma, né? Que é exatamente a escrita e a forma, né? Que é a imagem que cria, né? E possibilitar diversas interpretações. Por isso, não possui estrofes e versos bem definidos, viu? Agora, ó, vamos para as figuras de linguagem. A personificação ou protopopeia, né? Pode ser chamada desses dois nomes. É uma figura de linguagem, né, que é utilizada para atribuir características ou ações humanas, certo? Então, essa é uma figura de linguagem, né? Que ela é utilizada para atribuir características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais. Que é o que a gente viu naquele poema das formigas e das cigarras, né? A comparação é a figura de linguagem que ocorre quando é estabelecida uma aproximação de dois elementos entre os quais existe uma relação de semelhança ou por meio de um elemento comparativo explícito. E a comparação ela é um elemento explícito entre dois elementos, né? Aproximação entre dois elementos, a fim de realçar uma qualidade do primeiro. Como, por exemplo, a menina é linda como uma flor, né? Eu estou dando uma característica, né, a menina, que eu estou dando uma característica e estou realçando uma qualidade, né, para a menina, né, quanto à flor. Estou dizendo que a menina é linda como uma flor, né, quer dizer que a flor é bonita e a menina, estou comparando com a flor, quer dizer que a menina também é bonita. E a metáfora é a figura de linguagem que ocorre quando há o uso de uma palavra no sentido figurado, substituindo outra em virtude de uma relação de semelhança entre elas, ou seja, é uma comparação subentendida e sem a presença de um elemento comparativo, né? Aqui, já na comparação, tem um elemento comparativo, que no caso é o como, né? Utiliza que por quê? Porque é explícito e já aqui é subentendida, ou seja, é implícita, né? Então, na metáfora, ela faz uma comparação também, mas a comparação é subentendida. Aqui, ó, para expressar ordem, convite, solicitação, conselho, pedido ou comando, emprega-se o verbo no modo, ó, imperativo, viu? Na maioria das vezes ele aparece dando uma ordem ou um pedido, ou um conselho, né? O modo imperativo, ele pode ser classificado em duas formas, que é o imperativo afirmativo e o imperativo negativo.
Quando o sujeito ele é explícito, que foi o que a gente aprendeu nessa semana, e possui um único núcleo, ele é chamado de sujeito simples. E quando o sujeito ele é explícito e apresenta mais de um núcleo, ele é chamado de sujeito composto. E quando o sujeito não está explícito na oração, mas pode ser identificado pela desinência do verbo, ele recebe o nome de sujeito desinencial. E quando o sujeito não aparece expresso na oração e não pode ser identificado ele recebe o nome de sujeito indeterminado. Aqui é quando o sujeito ele não aparece, né, identificado na oração e não pode ser identificado. Né? E quando o predicado não é atribuído a nenhum sujeito, a oração é denominada oração sem sujeito. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. E essa concordância é chamada de concordância verbal, viu? Então, quando o verbo concorda em número e em pessoa, é chamado de concordância verbal. Por hoje é só, meus amores. Não esqueçam de comentar após a correção, ok? E coloque o seu nome, principalmente se a conta não for no seu nome, ok? Beijos e até mais.